Este canal é atualizado todas as noites na mesma hora. Se não quiser perder nenhum episódio, inscreva-se no canal. Obrigado. Eu moro no interior e frequentemente fico sozinho em casa. Não temos vizinhos por perto, então geralmente sento no quintal para aproveitar o sol nos dias ensolarados. Certa vez, o sol estava especialmente forte. Eram 8h28 da manhã, e eu estava tomando sol no quintal de casa. De repente, vi uma pessoa em pé na floresta me encarando. Endireitei-me, preparado para levantar e correr, gritando: "O que você precisa?" A pessoa saiu da floresta e caminhou em minha direção, dizendo que morava na montanha e queria saber se eu poderia consertar uma bomba d'água quebrada dele. Eu disse a ele que estava prestes a sair e não tinha tempo. Claro que era mentira, mas de jeito nenhum eu iria com ele. Ele voltou para a floresta, passou por trás de uma pedra enorme e desapareceu da minha vista. Senti mais arrepios do que nunca. Então, dobrei minha espreguiçadeira às pressas e voltei para dentro de casa, certificando-me de trancar todas as portas e janelas. Você pode pensar que a história acaba aqui, mas não foi tão simples. Cerca de 1 hora depois, percebi que tinha deixado meus óculos de sol na grama, então fui buscá-los. Antes de sair, certifiquei-me de que o homem não estava por perto. Depois de procurar um pouco, finalmente encontrei meus óculos. Quando olhei para cima, vi o homem aparecer novamente, mas desta vez ele não estava na floresta, estava escondido atrás do nosso galpão, mostrando apenas metade do corpo. Gritei que ligaria para a polícia, então corri de volta para dentro de casa e realmente telefonei para a polícia. A polícia veio, anotou minha descrição do homem. Felizmente, nunca mais o vi depois daquele dia. Toda a experiência foi extremamente arrepiante. Sempre que me lembro do que aconteceu naquele dia, sinto calafrios. Este incidente aconteceu quando eu era muito pequeno, com apenas 7 anos, mas ainda me lembro de todos os detalhes tão claramente como se fosse ontem. Na época, eu costumava passar a noite na casa da minha avó. Era um hábito da minha infância. Ela nunca dirigiu em sua vida. Estranhamente, ela sempre andava a pé para todo lugar. Um dia, quando passei a noite em sua casa, ela queria ir até a biblioteca, cerca de 10 quarteirões de distância. Eu não queria andar tanto porque era uma criança preguiçosa, então ela saiu e me disse para não abrir a porta para ninguém. Minha avó era uma pessoa rígida, ela não me mimava, então para ela não era incomum me deixar sozinho em uma idade tão nova. Por um tempo, enquanto eu estava sozinho, o telefone tocou. Como eu era um garoto estúpido e curioso na época, atendi. Do outro lado da linha era um homem. Lembro dele perguntar a quem é. Eu respondi a Dani. Ele perguntou a seus pais estão em casa? Eu respondi a não. Então ele perguntou a então você está sozinho em casa, não é Dani? Eu respondi a sim. Ele perguntou novamente aonde você está agora Dani? Você sabe o endereço? Eu respondi em algum lugar no Queens. Ele disse ok Dani, tchau. Então desligou. Eu nem pensei muito sobre isso, mas infelizmente a história não acabou aí. Cerca de 1 hora depois, alguém bateu na porta. Lembrei do que vovó disse e fiquei no sofá. Pela janela eu o vi, ele ficou na varanda me encarando. Parecia muito assustador, cinza, feio, com uma barriga de cerveja. Mandei ele ir embora. Ele disse tem doces no meu carro, venha Dani.
Corri para o quarto de hóspedes onde dormia e tranquei a porta. Momentos depois, ouvi a porta dos fundos sendo mexida, depois batidas fortes. Ele tentava arrombar. Um milagre aconteceu. Ouvi a voz alta da vovó gritando para ele sair do quintal ou ela chamaria a polícia. Pela janela, assisti ele ir embora sorrateiramente em sua caminhonete velha e decrépita. Embora vovó não tenha notado a placa, ela ainda relatou sobre ele e o veículo para a polícia. Depois disso, minha mãe nunca mais confiou minha avó para cuidar de mim sozinha, mas eu ainda sei que se ela tivesse chegado 10 minutos depois, Deus sabe o que teria acontecido comigo. Recentemente me mudei para uma casa nova, e agora tenho uma história de terror para contar. A casa para a qual me mudei não era nada demais, adequada para uma ou duas pessoas, mas posso dizer que logo comecei a ouvir sons estranhos vindo das paredes. Primeiro ouvi na cozinha, depois no banheiro, mas na terceira noite comecei a ouvir no meu quarto. Tive certeza que havia algum animal dentro da parede e que eu só precisava descobrir como se livrar dele. Na manhã seguinte, nem tinha leite suficiente para encher minha tigela de cereal. Não conseguia acreditar que não percebi que precisava de mais leite. Na verdade parecia que eu estava comendo minha comida muito rápido. Naquela noite, acordei no meio da madrugada ouvindo uma respiração, não a minha. Parecia a respiração de uma pessoa. Acendi a luz, o som parou. Culpei minha mente que estava pregando peças em mim. Na manhã seguinte o clima estava muito quente. Liguei o ar-condicionado pela primeira vez. Verifiquei cada ventilação, algumas não sopravam ar. Uma delas era a ventilação próxima da minha cama. Iluminei com uma lanterna através dela e não era um duto de ar que vi, apenas um espaço vazio dentro da parede. Parece que o duto de ar que deveria estar ali havia sido removido. Infelizmente não verifiquei o sistema de ar-condicionado quando comprei a casa, então não fazia ideia disso. Naquela noite, tive que dormir sem ar-condicionado. Continuei virando de um lado para o outro, virando o travesseiro. Finalmente, comecei a ouvir a respiração novamente, mas desta vez estava completamente acordado. O som vinha do meu lado esquerdo. Olhei para a ventilação e o som definitivamente vinha de lá. Peguei a lanterna novamente, iluminei através da ventilação e gritei. Havia um rosto de uma pessoa me espiando através da fresta da ventilação. A primeira coisa que vi foram seus olhos arregalados brilhando para mim. Gritei e corri para fora de casa. Depois descobri que havia um sem-teto louco e perigoso vivendo dentro da minha parede, comendo a minha comida desde que me mudei. Eu tenho 30 anos este ano e moro nesta casa de 2 andares com minha irmã mais nova. É um lugar de coabitação mãe-filha, o que significa que tem 2 cozinhas. Minha irmã mora no andar de baixo e eu no de cima. Como minha irmã passa muito tempo com o namorado que mora a 20 quilômetros daqui, ela não está em casa com frequência. Como eu disse, agora tenho 30 anos, não deveria ter medo de ficar sozinho em casa, mas, para ser sincero, às vezes ainda fico. Esta história aconteceu em uma noite que eu estava sozinho em casa, quando eu estava assistindo a um filme de terror na sala. A casa tem planta aberta, sala de jantar e cozinha se fundem, e meu sofá fica no centro deste espaço. Então, sentado no sofá assistindo TV, eu estava de costas para a maior parte da área da sala. Para aqueles um pouco propensos a se assustarem, talvez não seja o lugar mais confortável para se sentar sozinho assistindo a um filme de terror. Para ser sincero, na sala escura, com apenas a luz da TV combatendo a escuridão, eu pegava meu olhar lançando olhares por cima do ombro com frequência.
Eu acho que não sou o único homem de 30 anos que faz isso, mas de qualquer forma, depois que o filme acabou, escovei os dentes, desliguei todas as luzes da casa e fui para a cama dormir. Dormi por cerca de 2 horas e acordei por volta da 1 da manhã. Inicialmente não tinha certeza do porquê de ter acordado, então ouvi um barulho no andar de baixo. Parecia minha irmã. Parecia que ela estava dentro de casa, então não estava me chamando para abrir a porta, mas ainda assim eu sabia que era a voz dela. Não sabia o que ela estava gritando para mim, mas ainda estava meio grogue, com a mente nublada. Só conseguia pensar que ela devia estar me chamando ou talvez discutindo com o namorado. Então levantei da cama, andei pelo corredor escuro, acendi a luz do corredor e passei pela sala, e de novo ouvi a voz da minha irmã, desta vez vindo do andar de baixo. Ouvi claramente ela gritando meu nome. Desci as escadas no escuro, gritando: "O que foi?" Procurei o interruptor no hall de entrada do andar de baixo, mas não encontrei. Não estou mentindo quando digo que estava meio grogue naquela hora. Andei pela pequena passagem dela em direção à cozinha, encontrei um interruptor, acendi a luz, iluminando o pequeno apartamento dela, incluindo a sala. A luz começou fraca, precisando de um tempo para clarear, mas ainda vi que não tinha ninguém no andar de baixo, nem ela nem o namorado. Fui até o quarto dela, mas estava vazio. Gritei o nome dela em voz alta mais uma vez, sem resposta, mas logo depois que gritei, ouvi alguma coisa cair no chão do quarto da minha irmã, que eu tinha acabado de verificar e estava vazio. Como uma criança, subi rastejando de volta para o meu quarto, para minha cama, onde estava meu celular. Tentei ligar para ela várias vezes, mas ela não atendeu. Tranquei-me no quarto, imaginando se eu havia alucinado tudo aquilo. Eventualmente adormeci, e quando acordei na manhã seguinte, vi uma mensagem dela perguntando por que eu tinha ligado para ela à 1 da manhã. Perguntei se ela tinha estado em casa na noite anterior e ela me disse que não, que ela estava na casa do namorado. Desci até o quarto dela para ver o que tinha caído no chão, mas não havia nada no chão que pudesse fazer aquele tipo de barulho. Eu tendo a acreditar que tudo que eu vi naquela noite foram alucinações, mas isso é o que eu quero acreditar, porque a outra possibilidade seria mais assustadora. Mas nunca tive alucinações reais sobre qualquer outra coisa, e não tenho distúrbios do sono, então fiquei muito assustado com a nitidez com que ouvi a voz da minha irmã e os sons no quarto dela. Quando eu era pequeno, eu ficava sozinho em casa com frequência, principalmente porque minha mãe era solteira na maior parte do tempo enquanto eu crescia. Ela trabalhava como enfermeira registrada, com horários irregulares, enquanto meu irmão mais velho saía de casa para ir à faculdade. Foi uma noite em que minha mãe trabalhou a noite inteira, um final de semana, então eu convidei uma garota, Molly, com quem eu estava saindo, para vir me fazer companhia por um tempo. Nós assistimos alguns filmes e etc., mas eventualmente ela teve que ir para casa porque os pais dela não gostavam que ela chegasse tarde. Então eu fiquei sozinho em casa, continuando a assistir TV no meu quarto, no andar de cima. Meu quarto ficava perto do quintal dos fundos, então quando ouvi alguém arrastando uma cadeira no deck lá fora, eu ouvi o som. Levantei e olhei pela janela, vi uma pessoa sentada em uma cadeira de deck logo abaixo. Chamei o nome de Molly, achando que era ela, já que ela tinha acabado de sair há menos de 10 minutos, mas quem quer que fosse, olhou para mim, e não era Molly. Recuei imediatamente da janela, me escondendo na escuridão. Era uma pessoa que eu conhecia na escuridão, uma pessoa que eu não conhecia. Mandei uma mensagem para alguns amigos próximos no nosso grupo,
perguntando se alguém estava pregando uma peça, e todos disseram que não, e perguntaram sobre o que eu estava falando. Eu realmente não acreditava que nenhum dos meus amigos viria até a minha casa me assustar desse jeito, mas ainda estava com medo. Devagar, voltei para a janela para olhar lá fora de novo. A pessoa ainda estava sentada na cadeira, olhando para minha janela. Era um homem, isso era muito claro, e ele certamente me viu. Afastei-me correndo da janela, desliguei a TV, sentei na cama abraçando os joelhos, esperando no escuro. Eu nem queria acender a tela do celular porque tinha medo que ele visse a luz. Eu nem queria me mexer porque a janela estava aberta e eu tinha medo que ele ouvisse qualquer som que eu fizesse. Eu esperava que ele assumisse que eu simplesmente não estava mais no quarto, então esperei tempo suficiente, cerca de 5 minutos, apenas sentado lá. Eu duvidava muito que aquela pessoa ainda estaria lá fora, e eventualmente reuni coragem para levantar e olhar pela janela de novo. Quando vi que ele ainda estava lá embaixo olhando para minha janela, senti uma pequena parte de mim morrer, em vez de correr para longe da janela. Tentei ser corajoso e dizer a ele: "O que você quer?" Então notei seus ombros começarem a subir e descer, como se ele estivesse rindo muito alto, mas inicialmente ele não emitiu nenhum som de risada audível, então ouvi um assobio suave vindo dele. Parecia que ele estava rindo tão forte que estava ofegante. Implorei para que ele fosse embora, então me afastei da janela de novo. Voltei para a cama porque por algum motivo tinha medo de ligar para a polícia. Saí do quarto e sentei no topo da escada, ouvindo a porta dos fundos ser aberta quando ele tentou entrar na casa. Corri de volta para o quarto e me escondi. Eu tinha 14 anos na época, não sabia mais o que fazer. Finalmente ouvi a porta da frente não ser arrombada. O homem tentou abrir a porta da frente mas desistiu rapidamente, graças a Deus. Fechei e puxei as cortinas da janela do meu quarto. Eu poderia ter sido morto facilmente se nossas portas não estivessem trancadas, já que eu era magro e fraco na época, definitivamente não um lutador. Naquela noite, não saí do quarto até minha mãe chegar em casa por volta das 9 da noite. Contei a ela o que aconteceu e ela ficou brava comigo por não ter ligado para a polícia. Olhando para trás, foi uma das coisas mais idiotas que fiz quando jovem. Eu realmente duvidei de mim mesmo por causa disso. Esta é uma história assustadora que quase me matou quando eu era criança. Uma noite que foi possivelmente a mais tensa e emocionante da minha vida, quando eu estava sozinho em casa. Nós éramos uma família de 5. Eu tinha 10 anos, meu irmão 14 e minha irmã 5 anos. Foi numa sexta-feira à noite. Meu irmão e seus amigos tinham saído para fazer confusão. De repente, recebemos uma ligação horrível em casa. Aparentemente meu irmão estava encrencado. Eu me lembro que estava jogando videogame Star Wars no meu quarto quando de repente ouvi minha mãe começar a chorar histericamente. Fiquei muito assustado e corri para ver o que estava acontecendo. Minha mãe estava ligando para o hospital para avisar meus pais que meu irmão tinha sido atropelado por um carro. Estávamos todos em grande choque e com medo. A perna do meu irmão estava quebrada, mas não sei o mais que foi dito no telefone. Só sei que meus pais rapidamente vestiram seus casacos, tiraram minha irmã de 5 anos do quarto dela e me perguntaram se eu poderia ficar sozinho em casa. Eu disse que sim e eles saíram correndo para o carro e partiram. Claro que eu estava preocupado com meu irmão, mas realmente não queria ir ao hospital para vê-lo machucado. Não acho que meus pais queriam que eu ou minha irmã fossemos, mas também não queriam deixar minha irmã de 5 anos sozinha em casa. Vale ressaltar que meu irmão se recuperou muito bem,
Então essa parte do ferimento não é mais parte da história. Antes do meu pai sair, ele tentou acalmar minha mãe dizendo que meu irmão ficaria bem, então ver meu pai assim me fez sentir um pouco melhor. Tive a sensação de que minha mãe estava sendo um pouco dramática, como qualquer mãe faria. Continuei jogando o videogame Star Wars. Algumas horas depois, ouvi a porta da frente abrir. Nesse momento eu já tinha fechado a porta do meu quarto, era depois da meia-noite, depois da minha hora de dormir, então desliguei a TV e o PlayStation e fui para a cama jogar meu Game Boy. Tentei ouvir as vozes dos meus pais, talvez pudesse ouvir se meu irmão estava com eles ou simplesmente ouvir o que eles estavam dizendo, mas não ouvi nada. Depois de alguns minutos ainda não tinha ouvido eles subindo as escadas, então tive a sensação de que algo estava errado. Fui até a porta, abri devagar e fui até o corrimão de frente para a sala. As luzes estavam apagadas, mas havia 3 homens altos na sala, que não eram da minha família. Fiquei apavorado e paralisado por um momento antes de voltar calmamente para o quarto e fechar a porta da maneira mais silenciosa possível, mas ainda assim não silencioso o suficiente. Eu sabia que eles com certeza ouviram o som suave da porta fechando. Rapidamente fui até a porta do armário, abri silenciosamente, entrei e fechei a porta. Sentei-me dentro do armário cheio de roupas penduradas e caixas e bolsas atrás de mim. Na verdade era um esconderijo bastante seguro. Por um curto período de tempo, que parecia uma eternidade, esperei a porta do meu quarto abrir, e de fato abriu. Naquele momento eu sabia que ia morrer. Ouvi passos entrando no quarto, não pude discernir quantos, talvez 1, talvez 2. Ouvi os passos irem em direção à minha cama, ouvi meu cobertor ser mexido, então silêncio, mais passos indo em direção à porta do armário, então silêncio por alguns segundos, e então a porta do armário abriu. Meu coração quase pulou pela garganta, eu apenas fiquei sentado quieto, prestando minha respiração. A porta ficou aberta por um longo tempo, mas não levantei a cabeça, não me mexi, provavelmente uns 20 segundos de silêncio antes da porta fechar novamente e os passos saírem do quarto. Finalmente levantei a cabeça e de repente percebi que eu estava agachado atrás das sacolas e caixas e poderia ter sido visto pela pessoa. Cerca de 1 hora depois, ouvi meus pais chegando e desci correndo para encontrá-los. A porta da frente tinha sido deixada entreaberta pelos invasores e eles levaram algumas coisas de valor da nossa casa. Para a nossa família, foi uma noite que foi de ruim para pior, já que nossos pais saíram apressados para o hospital e esqueceram de trancar a porta. Realmente tive muita sorte de não ter sido morto ou sequestrado naquele momento. Olhando para trás agora, realmente duvido que a pessoa que abriu o armário e ficou lá por 20 segundos tenha me visto escondido. Talvez fosse apenas um ladrão que veio roubar a casa e não sequestrar ou machucar crianças, ou talvez simplesmente não tenha me visto e escapei da morte ou ferimentos por pura sorte. Houve uma vez, quando eu era um adolescente de 14 anos, que eu estava sozinho em casa. Meus pais tinham ido viajar, convidados pela rica amiga da minha mãe, Patty, que estava pagando a viagem deles. Eu era filho único, então fui deixado em casa. Morávamos em Newark, Ohio, no condado de Licking. Sim, o nome do nosso condado era mesmo o condado de Licking. Atrás da velha casa dos meus pais tinha uma floresta, localizada em uma estradinha tranquila, com pouco tráfego passando todos os dias. Normalmente, tínhamos uma grande varanda nos fundos de casa com vista para a floresta, e um quintal bastante espaçoso, até tínhamos um pequeno lago com peixes e uma piscina no chão.
Era uma noite de quinta-feira. Eu me lembro porque naquele dia eu tinha discutido planos para o fim de semana com meus amigos, em julho de 2013. Eu estava fumando maconha na varanda, ouvindo música, quando as coisas começaram a acontecer. Eu achei que tinha ouvido um som vindo da floresta, então baixei o volume da música e fiquei escutando por um tempo. Não houve repetição do som, então aumentei o volume da música novamente. Quando a música ficou alta de novo, ouvi novamente um som vindo da floresta. Desta vez desliguei a música completamente e fiquei ouvindo por um longo tempo. O som veio novamente da floresta, confirmando que eu não estava alucinando. Era uma voz masculina, dizendo: "Ei, aqui." A voz dele estava um pouco distante, mas não muito longe. A floresta ficava a uns 20 ou 30 jardas da varanda. O som vinha de lá. Na hora eu realmente não acreditei que alguém estava me chamando. Talvez fossem apenas crianças brincando de esconde-esconde ou algo assim. A voz chamou novamente: "Ei, aqui, precisamos de ajuda." Foi aí que percebi que a voz era muito grossa para ser de criança, e é claro que uma voz pedindo ajuda sempre deixa uma pessoa um pouco preocupada. Agora eu comecei a ficar desconfortável, pois comecei a suspeitar que os chamados eram dirigidos a mim. Depois ouvi a voz bem na sua frente: "Por favor, venha ajudar." A voz parecia vir direto da floresta bem na minha frente. Tive a sensação de que era dirigido a mim, então respondi hesitante: "Quem está aí?" Eles responderam: "Só precisamos de ajuda. Estamos presos na floresta." Eu disse: "O que você quer dizer?" Então a voz respondeu: "Por favor, venha ajudar, bem na sua frente." Levantei da cadeira, desci os degraus da varanda, pisei na grama, caminhando em direção à floresta. Gritei: "Já estou indo. Onde você está?" A voz respondeu imediatamente: "Bem na sua frente. Estou te vendo." Respondi: "E espere, você está sozinho ou com mais alguém?" Desta vez não houve resposta. Parei no meio do caminho porque tive um pressentimento ruim sobre aquela situação. Comecei a andar de volta em direção à casa e varanda. Nem queria olhar para trás, pois demorou para eu perceber o quão suspeita era aquela situação. Voltei para a varanda. A voz não disse mais nada. Se eles realmente estavam me vendo, e era verdade, deveriam ter dito algo como: "Aonde você vai?" Ao menos eles sabiam que eu já estava desconfiado. Mas quem sabe quantas pessoas tinham lá? Podia ser uma, podiam ser 3. A única coisa que eu sabia é que ficar preso na floresta não fazia nenhum sentido, especialmente se ele ou eles conseguiam me ver. Isso seria ainda mais estranho. As roupas deles tinham ficado presas nos galhos? Entrei em casa, tranquei todas as portas, por precaução. Sentei um pouco na sala, ainda com um pouco de medo, talvez porque eu ainda estava chapado por causa da maconha, então talvez tenha confiado demais no começo. Depois, ouvi o som novamente, desta vez vindo de um lugar mais próximo do lado de fora. Claramente não mais da floresta, mas do quintal dos fundos. Ouvi o barulho de água espirrando, possivelmente da piscina ou do lago de peixes. Corri para a janela para olhar. Inicialmente não vi ninguém, mas depois a voz gritou: "E estou te vendo, haha." Notei ele, pelo menos uma pessoa, escondido do outro lado da piscina. Só conseguia ver a cabeça dele, pois estava muito escuro para ver mais nada, além do cabelo, que era comprido, até os ombros. Fechei a persiana, tentando ignorar tudo aquilo. Talvez se ele me visse ignorando ele perderia o interesse. Ele podia ser algum pervertido doente que gostava de perturbar as pessoas, então não queria dar a ele o que ele queria. Mas assim que acabará de fechar a persiana,
ouvi uma batida alta e assustadora do outro lado da janela, a pessoa gritando do lado de fora: socorro! Gritei o mais alto que pude: e vai embora, seu louco, a polícia já está a caminho. Continuei gritando, tentando me fazer parecer mais louca do que ele. Ouvi ele começar a rir do outro lado do vidro, a risada dele sumindo. Acho que ele foi embora. Sentei de volta no sofá, tremendo, ofegante. Fiquei lá por um tempo. Parecia que o cara realmente desistiu. Naquela noite ainda dormi bem, pois a maconha me ajudou a pegar no sono. Fiquei imaginando se na hora não tivesse fumado maconha, se eu teria lidado com a situação de forma diferente. A situação me deixou mais desconfiada de pessoas pedindo para eu abrir a porta. Eu tenho 23 anos e ainda moro com meus pais. Um dia, quando eles não estavam em casa, eu estava jogando basquete no quintal da frente. Durante o jogo, olhei para cima em direção a uma janela do andar de cima e vi uma mulher parada lá. Ela não era minha mãe ou minha irmã, mas uma mulher estranha. Quando ela percebeu que eu estava olhando para ela, desapareceu rapidamente da janela. Depois de entrar em casa, subi as escadas para verificar a sala, mas ela tinha desaparecido sem deixar vestígios. Revirei cada quarto, cada dormitório, banheiro e todos os armários. Depois desci, incluindo sala, cozinha, sala de jantar, um quarto e mais armários. Por fim, verifiquei o porão. Embora duvidasse muito que ela estivesse lá, afinal era um porão pequeno, com alguns sofás, um bar e 2 armários, sem muitos lugares para se esconder. Quando abri a porta do segundo armário, fiquei muito assustado. Arranquei a porta como se estivesse arrancando um esparadrapo, me atirei para dentro como fiz com o armário anterior, caso aquela mulher estivesse lá dentro. Mas o que empurrei foram apenas um monte de casacos e cabides, deixando-me extremamente confuso. Embora tivesse certeza absoluta de ter visto aquela mulher, sabia que não era coisa da minha imaginação fértil. Voltei para o andar do meio, gritei alto dizendo para quem estivesse na casa sair. Meu grito foi tão alto que o vizinho veio perguntar se estava tudo bem. Contei a ele que acabará de ver uma mulher em pé na janela do andar de cima olhando eu jogar basquete. Ele entrou para me ajudar a revistar novamente, mas não a encontramos. Só pude presumir que ela escapou pela porta dos fundos, já que eu realmente tinha deixado aquela porta destrancada na época, para pegar a bola de basquete no quintal. Depois que o vizinho foi embora, tranquei todas as portas e liguei para meus pais, contando essa história maluca. Eles não ficaram muito felizes, mas pediram para eu me certificar de que nada foi roubado. Fiz isso e, felizmente, parecia que todos os itens de valor ainda estavam no lugar. Agora, avançando para aquela noite, depois de verificar a casa novamente eu fui dormir, só para me acalmar. No entanto, foi difícil dormir com meus pensamentos correndo pelos motivos óbvios. A maioria das pessoas não consegue entender a sensação de ver um estranho na janela da sua casa, mas essa inquietação me ajudou a passar por essa situação, e os motivos são os seguintes. Finalmente comecei a cochilar um pouco, então ouvi um som ao meu lado. Havia um ventilador sobre minha cabeça, então o quarto não estava em silêncio mortal, daí eu não virar imediatamente ao ouvir o primeiro som. Mas os sons começaram a soar como vozes humanas. Virei para o outro lado e ela estava rastejando debaixo da minha cama. Ela ficou de pé sobre a cama. Gritei muito mais alto do que antes, então pulei da cama, caí no chão, agarrei a garganta dela e perguntei quem era. A campainha tocou.
Era meu vizinho. Arrastei uma mulher alta e parecendo suja do chão até a porta da frente. Ela se debatia e arranhava em minha direção. As marcas de suas unhas ainda estão no meu braço direito. Abri a porta da frente. Encontrei meu vizinho novamente. Ele se convidou para entrar e me ajudou a imobilizar aquela mulher. Liguei para a polícia na hora. Durante toda a espera, aquela mulher não parava de gritar, xingar e nos ameaçar. A melhor maneira de descrevê-la é que ela parecia e se comportava como uma usuária de metanfetamina passando por abstinência. Quando a polícia chegou, um dos policiais reconheceu aquela mulher precisamente. Eles já haviam lidado com ela várias vezes no passado. Coincidentemente, o nome dela era Karen. Vê-la sendo levada na viatura da polícia me trouxe satisfação. Agradeci ao meu vizinho por ter vindo rápido me ajudar. Naquela noite minha mente ainda corria, mas mais do que totalmente assustado, senti um tipo de satisfação que não conseguia explicar completamente. Obrigado por ouvir este programa. Se você gosta do meu canal, por favor se inscreva. Dê um like e compartilhe com seus amigos. Até amanhã à noite.